Uma nota forte do Pedrinho se manifestando pela primeira vez após conseguir voltar ao comando do Vasco da Gama. A gente vai falar também sobre Thiago Mendes. A notícia é boa, tá? Thiago Mendes que preocupou ontem após a esposa dele postar ele num atendimento médico, né, para realizar exames e tal. Mas tá tudo bem com o Thiago Mendes, participou normalmente do treino no dia de hoje. A gente vai falar sobre isso aqui depois da vinheta. Antes da vinheta, meu amigo vascaíno, eu conto com você. Primeiro, like. Deixa o like que é muito importante. O like ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? A sua inscrição é muito importante também para a gente continuar crescendo aqui. Bom, Pedrinho se manifestou. O presidente do Vasco que voltou, né, ao comando da administração da SAF Vascaína após a suspensão da intervenção judicial, publicou uma nota que a gente vai ler juntos aqui nesse vídeo. O Pedrinho hoje esteve no CT Moacir Barbosa, né? No vídeo passado, no vídeo anterior aqui, eu até publiquei algumas imagens do Pedrinho conversando com os jogadores, com funcionários, enfim. Voltou ao trabalho, né? Voltou ao CT Moacir Barbosa. E hoje à tarde, o Pedrinho publicou uma nota no CR Vasco da Gama, né? Que é o perfil oficial do Vasco Associativo. E a nota diz o seguinte, ó. Há momentos na história de uma instituição centenária em que é preciso parar, respirar e agradecer. Esse é um desses momentos. Agradecemos a justiça, na figura do desembargador César Cury e da juíza Simone Chevran, pela serenidade e imparcialidade que o momento exigiu. Quando as paixões falam alto, é o equilíbrio de quem julga que garante que a verdade prevaleça. Nossa gratidão à família Lamáquia, que cuidou do Vasco e soube separar quem quer o bem do clube de quem se diz vascaíno, mas manipula e se esconde atrás da 777 para fazer mal ao Vasco. Ao jurídico do clube, uma das forças dessa gestão, o reconhecimento por ter defendido o Vasco incansavelmente. E aos vice-presidentes, diretores, beneméritos e conselheiros que não fugiram da necessária defesa institucional. Aos funcionários, testemunhas da luta do dia a dia, obrigado pelo carinho e pelas palavras de motivação. Aos credores, que acreditaram no processo de recuperação do clube. À imprensa, que cumpriu seu papel de informar e esclarecer, permitindo ao torcedor entender o que estava em jogo. E, acima de tudo, o agradecimento maior a vocês, vascaínos, que se mobilizaram, se manifestaram e se uniram na defesa do Vasco. Vocês foram a força nos dias mais difíceis e são a razão pelo qual seguimos lutando. Saudações vascaínas, Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá aí a nota do Pedrinho. Eu acho que a parte que mais chama atenção dessa nota é quando ele diz, né, que pessoas que se dizem vascaínos, mas estão manipulando e se escondendo atrás da 777 para fazer mal ao Vasco, para atrasar a venda para a família Lamáquia. Então, a gente já tinha comentado sobre isso, né, do racha dentro do Vasco. O Pedrinho, mais uma vez, enfim, coloca luz, né, nessa questão. Eu não vou citar os nomes aqui, mas acho que vocês sabem, as pessoas que foram recentemente exoneradas, que saíram aí após essa situação do Pedrinho. Enfim, aqui a gente toma todo o cuidado para não levar um processo, né, porque a gente sabe como as coisas funcionam, mas é o Pedrinho mais uma vez dizendo, né, que antigos aliados, vamos dizer assim, estão usando a 777 para atrasar a vida do clube. Então, primeira manifestação aí do Pedrinho após retomar o poder da SAF Cruz Maltina. Agora, meu amigo, é aguardar essa situação aí do Lamáquia, ver se nessa próxima semana a venda avança, mas a tendência é que sim, né? Porque o próprio Lamáquia já tinha se manifestado dizendo que esperava apenas o Pedrinho voltar para dar prosseguimento na situação. O Pedrinho, nessa carta pública, né? Também agradece ali a família Lamáquia pelo comprometimento. Então, assim, a tendência é que a coisa avance aí nos próximos dias. Bom, meu amigo, antes de eu ir embora aqui, vou falar rapidinho sobre Thiago Mendes, né? Que foi uma preocupação aí pro torcedor vascaíno ontem, porque o Thiago Mendes, a esposa dele publicou ali uma foto dele fazendo um exame, né? Disse que ele tinha caído num buraco e se machucado, etc e tal. Depois o Vasco negou essa situação. Mas enfim, a notícia é boa, tá? O Thiago Mendes treinou normalmente neste sábado. Sem buraco no campo, sem lesão, treinou normalmente no dia de hoje, participou ali das atividades sem nenhum problema.
E se não acontecer nada até quinta-feira, tá garantido aí no jogo contra o Vitória, o capitão do Vasco da Gama, beleza? Outro reforço importante que o Vasco vai ganhar para essa partida é Andrés Gomes, que volta ao Vasco na segunda-feira, né? Após a participação com a Colômbia na Copa do Mundo. Também estará à disposição nessa partida aí contra o Vitória, que marcará também a estreia do treinador Pedro Emanuel. E sobre Andrés Gomes, um dos destaques do Vasco nessa temporada e jogador que representou o Vasco na Copa do Mundo, né, pela seleção da Colômbia. A Colômbia foi eliminada, o Andrés Gomes jogou muito pouco, né, entrou em apenas uma partida, se não me engano. E após servir a Colômbia na Copa do Mundo, o atacante Andrés Gomes é esperado aqui no Rio de Janeiro na segunda-feira, depois de amanhã. Inclusive, o jogador deve estar na relação para o jogo de quinta-feira, 7h30 da noite, contra o Vitória no Barradão, no Campeonato Brasileiro. Então o Vasco terá esse importante reforço, né, para a partida contra o Vitória, que é Andrés Gomes, que com toda certeza é um dos principais jogadores desse time do Vasco da Gama. O Vasco que também deve ter o seu novo treinador à beira do campo, né, porque hoje o novo técnico do Vasco, né, o Pedro Emanuel, teve o seu primeiro dia, né, o primeiro contato ali com os jogadores. Já tá aparecendo aí na sua tela, né? Ele e a sua comissão técnica conversando ali com os jogadores. Então foi o primeiro dia de trabalho hoje da nova comissão técnica, né? A comissão do Pedro Emanuel, junto com seus auxiliares. O Vasco hoje fez um jogo treino, mas não foi divulgado ali o resultado, o adversário, enfim, a gente vai tentar descobrir para trazer essa informação aqui, mas o Vasco oficialmente não divulgou o resultado do jogo treino, mas divulgou de forma oficial o novo treinador conversando ali com os jogadores. O primeiro contato, né, de Pedro Emanuel, português, novo técnico do Vasco da Gama, ele estará à beira do campo na partida contra o Vitória lá no Barradão. Será a estreia dele, né, comandando o Vasco da Gama. Uma boa sorte ao Pedro Emanuel, treinador desconhecido aqui da gente, né? Enfim, que resta, meu amigo, é desejar sorte, né? O que resta pra gente é desejar sorte, porque com toda certeza vamos precisar e que a adaptação dele seja o mais rápido possível aqui ao futebol brasileiro. Vou confessar para vocês que estou preocupado, né? Assim, os números do Pedro Emanuel não são nada animadores. É um treinador que tem mais derrotas do que vitórias na sua carreira. Mas, ao mesmo tempo, sempre treinou equipes mais fracas, né? Em Portugal eram equipes de menor expressão, na Arábia Saudita também eram equipes de menor expressão, então, enfim. É um movimento que eu, Juninho, não faria, né? Eu iria num treinador que conhecesse um pouco mais do futebol brasileiro, mas foi a escolha aí do Admar Lopes, do Pedrinho, da direção do Vasco. Agora o que resta para nós, torcedores, é torcer para dar certo, até porque se der errado, lascou, né? O Vasco tá aí na zona do rebaixamento, se der errado, a gente vai se afundar de vez. Então é torcer pro Pedro Emanuel dar certo. E hoje foi um dia de visitas, né, no CT Moacir Barbosa, porque além do primeiro contato ali da nova comissão técnica com os jogadores, tivemos também o retorno de Pedrinho. Está aparecendo aí na tela enquanto eu falo. O presidente Pedrinho esteve hoje no CT Moacir Barbosa, visitou ali o treinamento da equipe, né? Conversou com os jogadores, foi cumprimentado ali pelos jogadores, pelos funcionários, enfim. Essa volta do Pedrinho aí aos trabalhos, né? Após estar afastado ali pela justiça, né? Ontem à noite o Vasco conseguiu reverter a decisão judicial e o Pedrinho conseguiu retomar aí a administração da Vasco SAF. Agora fica a expectativa, primeiro, por novos reforços, né? O Vasco estava negociando com jogadores aí como Deossa, como Aubameyang, enfim, fica a expectativa por novos reforços e fica a expectativa também, meus amigos, em relação à venda da SAF, né? Todo mundo aí querendo novidades em relação ao Lamáquia. E aí, Pedrinho, como vai ser? Vai adiantar aí, vamos ter novidade essa semana, a semana próxima que se inicia, enfim, todo mundo aí ansioso por novidades em relação ao Lamáquia, até porque o Vasco vai precisar de dinheiro, né, de investimento para tocar esse restante da temporada, para ter tranquilidade, para escapar ali da zona do rebaixamento. Mas a tendência é que a gente tenha, né, novidade aí nos próximos dias em relação à venda também. Quem também visitou o CT Moacir Barbosa no dia de hoje foi dia de visitas, hein, no CT Moacir Barbosa. Foi o cria Ryan. Após a eliminação da seleção brasileira, o Ryan esteve hoje no CT Moacir Barbosa, né, para reencontrar amigos, ex-companheiros e também os funcionários do Vasco da Gama. O Vasco será sempre a casa do Ryan, né? Ele sempre será muito bem-vindo
em tudo que é relacionado ao Vasco da Gama, representou muito bem o Vasco aí na Copa do Mundo. Pena que veio essa eliminação precoce, né? Hoje, sabadão, hoje tá um dia bonito, né? Um sábado de sol, a cortina tá fechada aqui, mas ó, se abrir um pouquinho o sol já vem, ó. Sabadão de sol, meu amigo. Era pra gente estar como agora? Churrasquinho pra curtir o jogo da seleção, Brasil e Inglaterra, enfim, todo mundo animado, mas o Brasil conseguiu ser eliminado pela Noruega, né? E acabou aí com o nosso sábado. Enfim, agora é focar no Vasco, que quinta-feira tem Vasco da Gama contra o Vitória lá no Barradão. Bom, meu amigo vascaíno, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre reforço, que o Vasco anunciou de forma oficial seu primeiro reforço para o segundo semestre de 2026. O Vasco publicou ali nas suas redes sociais que acertou a contratação do lateral esquerdo Paulinho, de 22 anos de idade. O atleta encerrou seu vínculo junto ao América Mineiro e chega ao Gigante da Colina com um contrato até dezembro de 2029. Natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Paulinho é cria do América Mineiro, onde fez toda a sua formação até chegar aos profissionais. Pelo América Mineiro, ele teve destaque e chamou a atenção do Cruz Maltino. O atleta já está treinando junto dos companheiros e será apresentado em entrevista coletiva de imprensa na próxima segunda-feira, junto com o treinador Pedro Emanuel, novo treinador do Vasco da Gama. Então o Vasco começando aí a apresentar novidades. Ao site oficial, o Paulinho deu ali a sua primeira declaração como jogador do Vasco, abre aspas. A expectativa é muito boa. Sei da grandeza e da história do Vasco. Venho para somar, ajudar os meus companheiros e o Vasco nos objetivos do ano. Se Deus quiser, os objetivos serão realizados. A estrutura é fantástica. Estou muito feliz com essa oportunidade. Fui muito bem recebido por todos, disse o novo reforço vascaíno. Fecha aspas aqui para o Paulinho. É isso, meu amigo. Eu vou ficando por aqui nessa segunda edição de sábado do nosso Giro de Notícias. Volto a qualquer momento. Um abraço, saudações, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Fui! E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais informações sobre o Vasco da Gama.